Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa palestra na fraternidade. Hoje está conosco o nosso companheiro Otávio Marques. A gente fica feliz que Otávio é um jovem estudante, fazendo pós-graduação em imunologia. Ele é da área da biologia, ele é de Recife, está aqui em São Paulo fazendo essa pós-graduação. Ele frequenta aqui em São Paulo o Núcleo de Estudos Espíritas Mensageiro da Luz e vai falar para nós na noite de hoje sobre os fluidos e as suas ações sobre a saúde física e mental. Otávio, fica à vontade. Muito boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui na Casa Fraternidade Francisco de Assis, falando e conversando a respeito dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita, essa doutrina que enche as nossas vidas e os nossos corações de alegrias, de sentido, nesses dias em que o mundo parece revirar de tantas tribulações, de tantas notícias desagradáveis, aparentemente aos nossos olhos, mas que fazem parte desse processo evolutivo que o nosso planeta Terra passa neste momento. São tantas as alterações geológicas que o nosso planeta passa, as alterações sociais, as alterações biológicas, que muitos estudiosos andam a estudar aí pelos laboratórios, mundos afora, que nos leva a pensar no campo científico quais seriam as relações do lado espiritual, do nosso espírito, nós que somos estudiosos, todos nós, das relações existentes entre o princípio espiritual e a nossa vida aqui na Terra, qual a função do espírito, como isso influencia na nossa saúde, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar mental. E a doutrina espírita e Allan Kardec, de forma brilhante, nas suas páginas esclarecedoras, iluminativas de nossas mentes, nos trazem uma série de elucidações que hoje os pesquisadores da ciência moderna buscam correlacionar em diversas universidades no Brasil, em universidades dos Estados Unidos, universidades da Europa e do mundo afora, tentando correlacionar qual o papel das nossas emoções, dos nossos sentimentos na nossa felicidade, na nossa infelicidade, no nosso bem-estar, no nosso prazer pela vida. E hoje vamos refletir a respeito dessas relações, começando por olhar para o nosso dia a dia e para o nosso mundo material, que é o mais fácil que nós conhecemos. E gostaria de, junto com vocês, de termos um exemplo claro e prático, por exemplo, da nossa água. Quando nós olhamos a água que existe no mundo, nós podemos ver a água em diversos estados físicos, conhecidos por todos nós. Vamos lembrar todos juntos, né, aqui no bate-papo. Por exemplo, a água comumente a encontramos em que estado físico? Quem lembra? Líquido é o mais comum, a nossa Terra se chama planeta Terra, mas gasoso também, sólido, perfeito, perfeitamente. De uma forma geral, boa parte do nosso planeta é composto de água, sua grande maioria é chamado de planeta Terra, mas poderia muito bem ter sido chamado de planeta Água. O nosso corpo é composto de 70% de água, aproximadamente. O corpo de certos animais também, tem outros que chegam a alcançar, como a água viva, chega de 90% ou mais de água. E esses três estados que vocês me falaram muito bem, são os estados que nós conhecemos, físicos, da matéria, de uma forma simplificada e como nós conhecemos e trabalhamos desde quando nós somos pequenininhos, ouvindo falar, a mãe falar em casa. E quando nós vamos passando pelo primeiro grau, pelo segundo grau, nós vamos vendo que esses estados físicos da matéria, seja da água, seja de outros componentes e substâncias químicas que existem na natureza, elas são geradas a partir de como estão agregadas as moléculas que compõem essas diversas e diferentes substâncias que existem na natureza. No estado sólido, por exemplo,
as moléculas e os átomos de hidrogênio e de oxigênio que compõem a água, ele se encontra em estados vibracionais muito menos agitados do que quando a água está no estado gasoso. As partículas que compõem a água, as suas moléculas de H2O, elas estão sempre em agitação. Toda e qualquer matéria que nós conhecemos, embora nós as olhemos e achemos que essas moléculas estão paradas, elas estão em constantes agitações. O estado sólido no estado menos agitado, quando passa-se para um estado líquido, a agitação entre as moléculas passa a ser um tanto quanto maior, e quando se chega no estado gasoso, essas moléculas agora estão num estado de agitação extremamente desenvolvido. Estão tão agitadas essas partículas que, se deixarmos a água num espaço aberto, o que é que vai acontecer se ela estiver no seu estado gasoso? Evapora e se dissipa pela natureza. O pessoal aqui é caprichado, né, seu? O povo aqui está com estrelinha. Exatamente, ela evapora, né, por causa da agitação dessas partículas. Hoje nós conhecemos diversos tipos de átomos que compõem não só a água, mas diversas substâncias e estruturas químicas aí que nós conhecemos. A nossa tabela periódica conta e soma aí muito mais já do que 100 elementos químicos. E existem, sem sombra de dúvidas, e cada vez mais os estudiosos estão revelando, diversas outras substâncias químicas que compõem aí esse nosso mundo. Os cientistas descobriram, não tão recentemente, mas já há alguns anos, que o estado que nós conhecemos da matéria, seja ele sólido, líquido ou gasoso, pode atingir um estado físico mais quintessenciado, vamos dizer assim, mais apurado, menos denso, conhecido como plasma. E outros passam a ser descobertos com o passar do tempo. Temos esses 4, basicamente, de uma forma geral, mas a ciência vai avançando. Quando a ciência começou a entrar no mundo atômico, quando a física quântica, nos seus apogeus atuais de modernidade, de estruturas de aparelhos, começam a entrar no mundo atômico, começam a ver que não existem só prótons, nêutrons e elétrons no interior dessas partículas que antigamente, no mundo filosófico primitivo dos pensadores, achava-se que a matéria ela ia sendo partida, dividida, até chegar num ponto que chegava-se a um estado indivisível. E hoje em dia, não só prótons, nêutrons e elétrons, mas partículas muito mais profundas, em estados que alguns cientistas chegam a cogitar que são partículas, talvez, possivelmente, componentes do estado espiritual. São apenas cogitações, mas a ciência vai avançando, a ponto de chegar a conseguir correlacionar e adotar e admitir que exista uma relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Muitos anos na nossa história, durante a fase chamada negra, na Idade Média, a nossa história e a chamada Igreja Grego-Romana, ela abafou o pensamento de diversos pensadores e diversos estudiosos que tentaram avançar nos conhecimentos que nós conhecemos da natureza. Abafaram até um certo momento, mas a verdade, ela é inexorável e vai avançando cada vez mais. E muitos estudiosos na Revolução do século XVII chegaram à conclusão de que o mundo espiritual, o espírito, ou tudo que viesse de um ponto de vista religioso, sem comprovação física e experimental, pelos métodos de grandes pesquisadores como Isaac Newton e muitos outros, chegaram-se à conclusão, esses cientistas do século XVII, dessa revolução conhecida aí no campo da filosofia científica, de que o que viesse sem experimentação não seria aceito e não seria válido como conhecimento em si e como verdade. Mas o tempo foi passando, e no século em que o iluminismo vinha direcionando a ciência
para a abertura das mentes de todos os pensadores, Allan Kardec vem logo em seguida nos trazendo essa doutrina de forma fantástica. Numa época em que o pensamento válido era o pensamento, e como é na atualidade, mas de forma um tanto quanto mais flexível, mas Allan Kardec chegou a nos mostrar de uma forma metodológica, em estudos com os espíritos, em estudos com grandes cientistas renomados como Camille Flammarion e muitos outros, Kardec provou em seus estudos que, sem sombra de dúvidas, poderia-se utilizar um método a ponto de provar a existência do espírito, através de diversos estudos e anos incansáveis, noites a fios. Esse grande estudioso foi capaz de nos deixar um compêndio de diversos livros, entre ele o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, as revistas espíritas, pouquíssimo estudadas por nós espíritas, que ele trabalhou incansavelmente, mês a mês, a ponto hoje da nossa Federação Espírita Brasileira ter compilado cerca, e todas as suas edições, desde o ano da fundação da Revista Espírita, em 1858, até o falecimento de Allan Kardec, no ano de 1869, obras notáveis, obras que nos esclarecem e nos deixam vislumbrado como Allan Kardec, especificamente hoje no nosso tema, que fala sobre os fluidos, nos mostra de um aspecto científico que hoje muitos cientistas procuram com os aparelhos tecnológicos, mostra e debate nessas revistas e nas obras da nossa codificação como os nossos fluidos podem influenciar na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Kardec mostra em sua época, a palavra fluido era considerada não tão específica como hoje, com o avanço da física e da química, mas o fluido era considerado toda e qualquer forma de estado da matéria em que pudesse interpenetrar um outro estado da matéria e quando se estivesse em contato um com o outro. E Kardec, na sua época, nós vamos achar na codificação espírita diversos momentos em que ele fala de fluido elétrico, de fluido nervoso, de fluido, inclusive, relacionados ao calor, porque não se sabia na época que o calor era um estado vibracional das partículas. E hoje nós o sabemos. Mas existiam, segundo o conceito da época, essas diversas formas de fluidos, e que hoje nós o sabemos que são formas e estados diferenciados de acordo com a localização e com a distribuição atômica que tem se estudado hoje pelos físicos. E Kardec trabalhou de forma fantástica, nos mostrando no Livro dos Espíritos, que o nosso espírito, ele, além, não é só, vamos dizer assim, um estado de imaterialidade plena. Kardec vem falando ao longo de todo o Livro dos Espíritos que o espírito é um dos componentes do universo, junto com a matéria e com Deus, mas que, quando ele vai estudar especificamente, já nas primeiras partes do Livro dos Espíritos, a propriedade e a constitutividade da matéria espiritual, ele mostra, e os espíritos explicam, que dizer que o espírito é imaterial, como se vem dizendo ao longo da obra, é só uma forma de expressar esse estado quintessenciado da matéria, por falta de palavras, não só da ciência antiga, mas bem como da ciência moderna. E Kardec e os espíritos explicam e esclarecem de forma encantadora que o nosso espírito, ele é também, não deixa de ser, pensante, mas um ser incorpóreo é o termo mais apropriado para se referir ao espírito, que se encontra suas composições moleculares num estado de quintessência tão elevada e tão pura, vamos dizer assim, tão, entre aspas, que ele vem chamando de material, que fica complicado dizer que o espírito é material, porque nos conceitos e na nossa ideia, quando se fala em material, pensamos logo em sólido, líquido e gasoso, né? Então,
Kardec nos mostra esse estado incorpóreo e trabalha assim. E vem, ao longo da codificação, porque é ele que cunha, junto com os espíritos, o termo perispírito. O perispírito já sim vinha sendo falado por diversos outros autores, inclusive pelo grande e conhecido apóstolo, encantador do cristianismo, o apóstolo Paulo, e diversos outros pensadores e estudiosos da humanidade, falam do perispírito, mas com outros termos, psicossoma e outros termos. Mas Allan Kardec cunha o termo perispírito. E Allan Kardec fala que o perispírito é, entre aspas, vamos dizer assim também, semimaterial. E o perispírito associa o nosso corpo biológico, que nós todos conhecemos, e o nosso corpo espiritual. E é ele que faz essa conexão. Tem um papel tão importante esse corpo intermediário, que ele é capaz de direcionar ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, desde o processo de fecundação, quando o espermatozoide e óvulo se associam na tuba uterina materna, o perispírito, já nesse processo de ligação, passa a controlar e passa a influenciar os mecanismos genéticos que hoje muitos cientistas pensam estar simplesmente controlado pelo funcionamento dos nossos genes. Isso é muito importante porque muitos estudiosos pensam que toda a maquinaria celular e genético-molecular que controla o desenvolvimento do embrião é o único responsável pelo funcionamento do nosso corpo. Mas muitos estudiosos de diversas áreas, vamos dizer especificamente da psico-neuroendócrino e imunologia, que é a área que estuda a relação psico, da mente e alma, neuro, sistema nervoso, endócrino, sistema hormonal, imunologia, de sistema de defesa, vem estudando essas relações do nosso pensamento, que o pensamento, nós todos o sabemos, vem da nossa alma, do nosso espírito, chame cada um como chamar, mas não está concentrado, como pensam diversos bioquímicos, na estrutura cerebral. Os nossos pensamentos continuam conosco após a nossa morte. E voltando à questão do desenvolvimento e dessa relação, o nosso perispírito controla esse desenvolvimento por mecanismos ainda desconhecidos pela ciência, mas que vem sendo estudado por esses diversos ramos, como eu dei o exemplo para vocês da psiconeuroendocrinologia, como diversos outros que vêm estudando essas influenciações de mente sobre o corpo físico. Então, nós vamos nos desenvolvendo, como todos os seres vamos nascendo, crescendo e nos desenvolvendo, e nesse processo de desenvolvimento, o nosso perispírito tem um papel essencial. Mas qual a relação disso tudo com a questão da matéria, do fluido? Qual a relação? Por que ir para lá e para cá nesse pensamento que parece não ter nada de espírita, né? Mas que tem tudo a ver, porque é a essência do pensamento de Allan Kardec. Afinal, ele coloca esse, na Revista Espírita, como um dos assuntos mais essenciais para o entendimento de tudo que ele vem desenvolvendo ao longo da doutrina. E isso é muito verdade. Porque, vejamos, vamos para exemplos bem práticos e um pouco menos de teorização. Quando nós sentimos um pouco de raiva, o que é que dá em muitas pessoas? Alguns dão enjoo. E outros dão o quê? Dor de estômago. Outros dão o quê? Taquicardia. Fica vermelho. O que mais? Dor de cabeça. Exatamente. Então veja, a fonte causal e incorpórea, vamos dizer assim, é o espírito. Existe um elo. Como é que o pensamento que vem do espírito chega, no momento de raiva, a atingir o nosso corpo biológico? Passa-se através do seu intermediário, que é o perispírito. Então, chega-se no perispírito. E do perispírito, esse pensamento atinge o nosso corpo. Mas como isso é possível? Como é possível pensarmos
que o pensamento atinge o nosso corpo, se o pensamento sendo espírito, e como muitos pensam, espírito sendo imaterial, como é que é capaz de atingir um corpo que é um estado material? Seria muito provavelmente impossível, porque não existiria-se conectividade. Embora se muitos possam falar, mas o perispírito conectaria. Mas o perispírito, para estar conectado com o nosso corpo biológico e com a nossa alma, precisa ter uma relação, entre aspas, físico-espiritual. E essa relação física e espiritual se dá exatamente pelo que nós começamos a falar, por esses diferentes estados da matéria. O corpo biológico no estado extremamente condensado e o nosso corpo espiritual no estado extremamente quintessenciado. Então, como ocorre? André Luiz, no livro encantador, em que ele trabalha a questão da matéria mental, no seu livro intitulado Mecanismos da Mediunidade, em que ele trabalha de um ponto de vista físico, de forma impressionante e encantadora, como as nossas partículas mentais são matéria, e são matéria que são capazes de atingir o nosso corpo, dependendo de seu estado, sempre o atinge, atingindo de forma benéfica ou de forma maléfica. Então vamos às nossas analogias. A água, se ela estiver no estado muito gelado, quando nós botamos a mão, o que é que acontece? Queima. Né? Se ela está num estado agradável, botamos a mão e às vezes a gente não quer nem sair de uma prainha, né? Quando está quentinha, gostosa, de uma boa piscina, queremos ficar, é super agradável, né? Mas se ela estiver num estado altamente quente, o que é que acontece? Botamos a mão e queima também, né? E queremos tirar a mão ali da água. Então, o espírito, vejamos que perispírito e matéria nessa relação, digamos que o espírito seja a água em seu estado gasoso, né? O corpo biológico no seu estado, no outro extremo material, e o corpo perispiritual no seu estado intermediário, vamos dizer, que é o estado que nós suportamos, vamos dizer, da água, em termos de analogia. Então, nessa relação, os nossos pensamentos, quando essas partículas mentais que estão conectadas e que podem atingir o nosso corpo, passam a vibrar em estados de matéria diferenciada, que não deixam de ser estados fluídicos em sua essência, ela passa a atingir o nosso corpo em diferentes formas. Então, quando temos pensamento de raiva, pensamento de angústias, de medo, pensamentos negativos, pensamentos de baixo padrão vibratório e fluídico, ele atinge o nosso corpo de forma negativa. Tanto é que existem inúmeras doenças que vão surgindo ao longo dessas repetitivas momentos de raiva, ou de inveja, ou de ciúme, que ao ponto de atingir momentaneamente o nosso estômago, ou o nosso coração, ou a nossa circulação, ou o nosso fígado, o nosso pâncreas, momentaneamente, com o repetir dessas vibrações sobre a ação molecular, uma vez que estudamos no Espiritismo que perispírito e corpo estão ligados moléculas a molécula, não de forma presa, mas de forma agitacional, vamos dizer assim, como estão as partículas, passa-se a ter essa relação. Então vamos tendo esses pensamentos negativos, né? Por exemplo, nós somos muito queridos, sempre sorridentes, vamos aqui para a palestra, jovem, simpático, falar de espiritismo, mas quando fulano, sem querer, dá uma pisadinha no nosso calo, né? Aí aquele nordestino puxa a peixeira, né? Otávio, bravo, parece, que jovem, né? Às vezes os colegas dizem, Otávio, você é um santo. Eu digo, é um santo decaído, minha filha. Você não me conhece. Minha esposa santa que está ali sentada sabe os meus momentos em que eu puxo o meu facão, entre aspas, e dou as minhas desequilibradas. Então, nesse repetir, em muitas de ações desse tipo, nós atingimos definitivamente e desarranjamos o nosso funcionamento molecular. Então surgem as gastrites, as úlceras, a pressão alta, em outros casos a pressão baixa,
dependendo do tipo de vibração. Em outros casos, as pedras nos rins, nas vesículas. Surgem os AVCs, surgem as diversas formas de doenças, como nós a conhecemos e como nós a definimos em seus estados fisiopatológicos. Surgem exatamente desse desarranjo e dessa desagregação molecular gerada a partir dos nossos pensamentos, que como partículas materiais passaram através do nosso perispírito e agitaram ele num estado vibracional diferenciado e atingiu o nosso corpo e causou as diversas formas de doenças. Hoje existem inúmeras classificações para doenças, centenas e milhares. Mas nós nos poderíamos perguntar, sendo Deus tão bom, tão benéfico, para que existir doenças? Por que é que os fluidos mentais atingem o nosso corpo e nos levam a esses estados patológicos? E hoje nós o bem sabemos, e hoje a psicologia moderna, a psicologia que se aproxima aí dos pensamentos espíritas, a psicologia de forma fantástica, a psicologia transpessoal e muitas outras, que embora trabalhem do ponto de vista mais materializado, mas que também nos ajudam a compreender os nossos mecanismos fisiopatológicos, vem nos esclarecer que a doença é um chamado para todos nós, para que nós voltemos a nos equilibrar conosco mesmo. Voltemos a nos equilibrar com os nossos pensamentos. Mas nós nos perguntaríamos, e poderíamos estar pensando aqui agora, por que que os nossos estados patológicos, em alguns casos, já nascem com os indivíduos desde a mais tenra idade? Alguns nascem com doenças congênitas, as mais diversas e mais aparentemente cruéis possíveis, a ponto de dilacerar o coração e os corações daqueles que acompanham certas crianças em seu desenvolvimento fisiológico. E nós, com a chave da reencarnação, podemos, de forma brilhante, compreender de todas as formas e o porquê que certas crianças passam a nascer com esses certos estados de doença. Por que é que os fluidos espirituais e perispirituais que vêm nessa inter-relação material com o nosso corpo já vêm formando um corpinho com certas patologias? Por que é que isso acontece? Existem diversos livros, diversos estudiosos, não só espíritas, estudiosos que estudam a matéria no seu pensamento mais mecanicista possível, mostrando a possibilidade da reencarnação. E como a reencarnação é uma lei da natureza, embora não aceita por muitos indivíduos, é uma lei da natureza que regula o nosso processo evolutivo. E com essa chave magnífica, que responde e coordena e organiza os nossos pensamentos científicos, pessoais, emocionais, e nos explicam por que adoecemos. Por que certos indivíduos nascem tão saudáveis e outros tão doentios? Por que é que uns estão saudáveis e nos esclarecem, quando estivermos nos momentos de saúde, que nós devemos aproveitar esses momentos para usar a nossa saúde e as nossas partículas materiais nos dadas por Deus para fazer o bem e para estarmos em consonância, em acordo com as vibrações que trazem saúde para o nosso corpo físico. Estudos mostram, e principalmente propagados aí na nossa mídia e na nossa televisão, de que nas épocas de dia do voluntariado, que os indivíduos que se envolvem com os trabalhos voluntários, eles passam a desenvolver moléculas e pás corpóreas, fisiológicas, que influenciam o nosso corpo de forma benéfica e trazem cada vez mais saúde. E pensamentos positivos, não só quando estão pensando ou vibrando, mas o pensamento na sua forma mais sublime, que é quando ele está em ação na caridade, ele passa a gerar estados vibracionais
neuroendócrino e imunológico, que nos trazem um estado de ação das nossas células extremamente protetores contra a infecção, passam a gerar uma regulação celular do ciclo e da renovação de nossas células, que dia após dia se renovam em sua plenitude para manter a saúde do nosso corpo. E cada vez mais estudiosos vêm comprovando que esses pensamentos benévolos, de caridade, de fraternidade, nos trazem a saúde física. Mas nós que somos espíritas bem o sabemos, que muitos estudiosos, muitos pensadores, muitas pessoas que passaram aí na nossa terra, que viveram a sua vida em sua plenitude, a caridade. Vimos aí o grande filme, que fez um grande sucesso aí social, do Chico Xavier. Vemos Madre Teresa de Calcutá, e vamos falar de Chico Xavier, que teve diversos momentos de patologia durante a sua passagem aqui na Terra. Poderíamos estar pensando, mas o indivíduo que vivia a sua vida, desde quando acordava até o momento de dormir, embora tivesse as suas limitações, porque era um espírito em evolução, mas que passava se esforçando a fazer a caridade, porque é que ele também tinha doença. Porque era um espírito que estava em processo evolutivo e que ainda tinha muita coisa, como espíritos muito evoluídos, a nos ensinar e, quem sabe, em muitos casos também, a recuperar do seu passado e aprender. E assim precisamos passar todos. E chega-se uma hora que, por mais que façamos a caridade, estejamos vibrando no bem, nós vamos ter que adoecer. As nossas células perdem o seu controle de ciclo celular porque ninguém passa a ser um Matusalém, né? Porque o que é que aconteceria se todos fossem como o seu Flávio, que chega, ninguém pensa, mas o indivíduo está com 112 anos, né? Como a Teresa, que está com aproximadamente 200, é um pouquinho mais velha mais experiente, desculpe, Teresa, do que o seu Flávio, e que está nesse estado de sublimitude, como o nosso querido Coelho, né, que já está com quase 400 anos, por incrível que pareça. Né, Coelho? É ou não é? Verdade. Oi? Menino. É um menino. Então, precisamos uma hora desencarnar, porque senão a Terra vai virar um museu, né, de tantos indivíduos com 400, 500, e vai ficar, talvez, insuportável, penso por mim mesmo, porque vamos ficando cheios de manias que incomodam as pessoas que convivem conosco e que fazem com que certos indivíduos não tenham tanta paciência conosco ou não compreendam tanto e compreenda que tenha um momento e chegou a hora de nós partirmos. Até nós vamos sentindo a fraqueza do nosso corpo biológico e vamos sentindo que existe um mundo além, um mundo infinito, um mundo atemporal, um mundo que não acaba, o mundo espiritual, que é o mundo causal. E é o mundo que regula esses momentos transitórios e de passagem aqui na Terra. Então as doenças são aprendizados, as doenças são chamados para que nós vivamos esse estado de plenitude e de felicidade. E a saúde também. A saúde é o grande momento e a grande oportunidade que Deus nos dá para que nos mantenhamos em estados vibracionais caritativos, não só no dia do voluntariado, porque não é só vestir a nossa camiseta de voluntários e ir fazer a caridade, mas que vivamos todos os instantes em sua caridade, em sua plenitude a caridade, melhor dizendo. E Lázaro, numa das passagens mais encantadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, se dá para dizer que existe uma ou outra que é mais encantadora, mas todas são plenamente encantadoras, Lázaro fala que a caridade, ou melhor, ele chama de amor, que uns definem como caridade posta em ação e vice-versa, que o amor, vou falar também como sinônimo de caridade, posta em ação, quando todos nós homens vivermos em plenitude esse estado da alma, nós alcançaremos um estado de vibração tão felizes, tão evoluído, tão prazeroso, que viveremos, todos nós, sobressaltados
acima dos mártires da humanidade. Dos mártires como sofrimento, como dores. E Lázaro fala de forma encantadora que não sofreremos mais dos males da alma, nem dos males dos corpos físicos. Porque a vida chegará a um estado de tanta razão para se viver, que viveremos, Lázaro fala, transportados e vivendo felizes esses momentos que estiverem aqui na Terra. Que todos nós, inspirados por essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que é impossível ser tratada em apenas alguns minutos, em apenas algumas horas, em apenas algumas vidas, porque é a revelação das leis de Deus, que não para com os conhecimentos deixados por Allan Kardec, porque foi ele o mestre mesmo que nos disse, o bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion, que a ciência espírita continuará os seus avanços e continuará com a ciência material, porque a ciência material começará cada vez mais, como já está compreendendo, essas relações mente, corpo, alma, espírito, e como os nossos pensamentos e os nossos fluidos estarão vibracionalmente acordados e organizados para nos deixar nesse estado que Lázaro nos falou. Então, que essa doutrina maravilhosa que avança inexoravelmente para nos deixarmos felizes cada vez mais, que nós nos esforcemos a cada dia para compreender essas relações através dos estudos, para que nós encaremos essa filosofia deixada por Allan Kardec, que ora uns chamam de filosofia, ciência, religião, chamem como for, mas que é uma das chaves encantadoras, que quando bem compreendida e bem entendida, fazem com que todos nós tomemos uma nova compreensão e um novo sentido da vida e passemos a viver não só mais preocupados se vamos adoecer hoje e adoecer amanhã, mas que vivamos preocupados por aumentar o nosso estado vibracional através da caridade, através do amor, através do esforço constante, dia após dia, como nos definem os Espíritos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nos esforcemos para sermos verdadeiros cristãos e para sermos verdadeiros espíritas, através do esforço constante para realizar as nossas transformações morais. Então, quando a saúde bater na nossa porta, quando a doença bater na nossa porta, ou em todos os instantes das nossas vidas, que nós procuremos pensar e evoluir o nosso pensar através das boas ações. Porque quando o nosso estado físico ou mental, do ponto de vista de estarmos nos sentindo felizes ou infelizes, nos incomodar, que nós possamos nos inspirar nessa doutrina, nos inspirar em tantos exemplos que passaram aí na Terra, no anonimato, ou exemplos que passaram também no mundo em que todos os conhecem nos cinemas, nas televisões, e que nos busquem a evolução. Outro grande exemplo que nós espíritas vemos em palestras de Valdo Pereira Franco, falando através de sua magnífica mediunidade, Bezerra de Menezes, como lemos em diversos livros de Manuel Filomeno de Miranda, de outros pensadores, falando desse espírito incansável que vem a trabalhar na Terra como um dos grandes espíritos que tinham como opção, onde se especula e se fala, opção de passar para um planeta em que talvez a doença já não está tão presente, tanto a doença física como a doença mental. E ele fala através da mediunidade de Divaldo Franco, num dos encontros, ele contou em de suas palestras, que num dos seus primeiros encontros com esse espírito encantador, extremamente benévolo, perguntou para Bezerra como é que foi os seus primeiros instantes na pátria espiritual. E Bezerra narra de forma encantadora que ao chegar, uma jovem muito bela, denominada Celina, bela do ponto de vista espiritual, que o acordou e naquele instante, sentindo aquelas vibrações positivas,
Bezerra também escutou um hino muito encantador, um hino espiritual, que vinha e entrava pela sacada de onde ele se encontrava. E quando escutou aquele hino, perguntou para aquela jovem quem ela era, que hino era aquele, o que é que tinha se passado ali. E ela falou-lhe que estavam ali para receber na pátria espiritual todos aqueles que ele tinha beneficiado nos seus instantes e nas instâncias em que ele se encontrava na terra. Que eram mães gratas, felizes, que vinham retribuir suas vibrações, com suas vibrações e com seu amor e com seus fluidos benévolos. Para Bezerra, tudo que ele tinha feito de bom e os momentos que ele tinha curado seus filhos, suas crianças, seus amores do coração e seus sentidos para a vida, e ele fez aquilo não só por dinheiro, porque em muitos casos fez aquilo por amor, em diversas situações. E disse também Celina para Bezerra que eram crianças que agradeciam por ter curado as suas mães e ter oportunizado que essas crianças não ficassem pela terra sem pai, sem mãe, e que ele ajudou a curar esses indivíduos. E Bezerra, muito emocionado naquele instante, chegou e tentou sair daquele local porque se sentia um tanto constrangido por todas aquelas pessoas o agradecendo. E Celina disse-lhe que fique ali, porque ali, onde se encontre, digno é o trabalhador de seu salário. E Bezerra, naqueles instantes, narra que mais do que nunca teve a oportunidade e pensou em sua mais profunda expressão, que não deixaria e não descansaria um minuto sequer, que não fosse para ajudar, ajudar e ajudar, mas não para receber as glórias do mundo ou os reconhecimentos alheios, mas para ter a oportunidade de viver esse mundo celestial que pode estar dentro de nós, que só poderá ser vivido através da caridade. E que esses exemplos fiquem em nossos corações, que os exemplos daqueles que convivem conosco e que são grandes exemplos para todos nós nas nossas famílias, mesmo tendo seus defeitos, nos inspirando, e que essa doutrina também nos inspire a cada dia mais. Obrigado a todos pela atenção, obrigado ao seu Coelho pela confiança, ao seu Flávio, mais uma vez, pela oportunidade, e a Tereza, de estar junto com espíritos e pessoas que pensam na doutrina espírita e que querem refletir nessa doutrina. Obrigado a todos pela paciência, por esses momentos de alegria que eu tive com todos vocês. Muito obrigado. A gente agradece, Otávio. Acho que todos nós ficamos felizes pelo seu conhecimento, né? Por toda a eloquência com que fala, o preparo, o estudo. A gente vê o interesse que tem pelo conhecimento. Isso acho que só incentiva a todos nós que caminhemos também nessa busca do crescimento. E para a gente crescer, nada melhor do que a gente pensar bem, né? Então vamos trabalhar essa coisa do pensamento, que é muito importante para todos nós. Pensar melhor, pensar de forma elevada, para que, se hoje passamos por momentos difíceis, pensando bem, no futuro, nossas condições serão melhores. Um abraço aos nossos amigos da internet. Hoje, pela primeira vez, conseguimos fazer a transmissão pela internet e esperamos, nas próximas semanas, continuar fazendo isso. Boa noite.